Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Antes de mais nada, eu queria muito agradecer o YouTube porque ele removeu um vídeo nosso aqui do Coerência 69. O vídeo onde eu falei do remédio proibido no Brasil. Você não pode falar da porcaria do remédio. Mas eu falei referente ao estudo que está tendo agora, saiu a semana passada nos Estados Unidos, dizendo que ele está sendo usado como um preventivo. E que eles, pelo estudo que fizeram, viram que ele tem uma eficácia sobre a nossa querida doença, que já não é mais pandemia, é só uma doença. Mas ainda assim continuamos sendo censurados em falar, porque vai mexer com a esquerda, vai mexer com o Supremo, o seu Renan Calheiros, PhD em medicina, em infectologia, ele vai ficar assim muito abismado, porque estão falando de novo do remédio do presidente, que nunca foi do presidente. E tá aí. É só vocês buscarem o estudo que saiu a semana passada nos Estados Unidos. E entre várias medicações antivirais consta o famoso remédio proibido. Então, muito obrigado ao YouTube, vocês realmente são democráticos demais. É o controle da mídia que a esquerda já está fazendo há muito tempo, e é daí para pior se o nosso amigo barbudo de 9 dedos voltar ao poder. Ele não se conforma porque até agora eles não entenderam como é que funciona a internet. Ele pegou lá o Janones para ser o cabo eleitoral dele no virtual. O Janones é um imbecil, ele acha que fica atacando todo mundo, que é isso que vai fazer aumentar ou diminuir a quantidade de votos que eles têm. E não é. É diferente daquilo que o pessoal da direita, os conservadores fazem. Os conservadores jogam sobre os fatos, sobre aquilo que é noticiado e sobre a indignação daquilo que é noticiado de maneira errada, que é o que sempre acontece, né? Essa imprensa marrom, nojenta que nós temos aqui, cada vez mais partidária, cada vez mais... ela deixa claro que ela já não é mais um viés, é declaradamente uma imprensa esquerdista. E para nossa sorte, hoje tem ainda a internet, onde você pode discutir pontos de vista, coisas boas e ruins, tanto da direita como da esquerda. Então, mais uma vez agradecendo aí o democrático, a democracia na plataforma do YouTube. Gente, para falar do 7 de setembro é o seguinte, eles não esperavam, eles fizeram um roteiro de filme de Hollywood para que o perigo, porque os juízes do Supremo estão escondidos, nem a família sabe, a segurança reforçada, snipers em Brasília, se bem que sniper sempre teve, não é de agora, não é do Bolsonaro, os outros também. E, enfim, fizeram esse auê danado, né? Essa coisa. Na verdade era porque vai ser violento, porque vai ser o golpe. Segundo o Barroso, que apesar de ser um juiz do STF, é um grande canalha, dizer que vamos ver o tamanho do fascismo, isso daí é fake news. Vindo de um juiz do Supremo, o que ele merece? Só isso que eu vou perguntar. O que merece um juiz do Supremo que mente descaradamente? Aliás, é o mesmo que falou que eleição não se ganha, se toma, né? Parafraseando, ou repetindo, reverberando a frase do nosso querido e idolatrado terrorista José Dirceu. E o que acontece com ele? O que ele merece? Se fosse um país sério, o que aconteceria com ele? A mesma coisa que deveria acontecer com o Alexandre de Moraes. Cada um tire as suas conclusões, porque se a gente falar aqui, o canal é derrubado, vão derrubar o vídeo, enfim. Mas todo mundo sabe, inclusive eles sabem, o que deveria acontecer com eles. E eles vão esticando a corda cada vez mais, esperando uma reação do Bolsonaro, que até agora não veio. O 7 de setembro foi um desfile maravilhoso, como todo ano é. Para quem é patriota, para quem é brasileiro, é a data mais importante com relação à pátria.
Mais uma vez foi magistral o desfile. Foi muito legal ver no Rio de Janeiro a salva de tiros no Forte de Copacabana, que 90% dos esquerdistas não sabem o que significa aquilo lá. Aí eles estavam falando com relação, inclusive, ao 7 de setembro. Eles querem acabar com o 7 de setembro, porque isso daí é uma data imperialista, onde se comemora o imperialismo. Então, os caras não sabem nem o que falam, cara. E olha que tem vários caras lá que são professores, são pessoas inteligentes e cultas, mas burras ao mesmo tempo. Burras, completamente ignorantes. São cegos diante de uma paixão absurda pelo partido, não pela pátria. Eles vivem para o partido. E quem vivia para o partido, mais uma vez eu vou falar para vocês, era o fascismo e o nazismo. E, obviamente, o comunismo, que é obrigado. Né? O comunismo não tem nem conversa. Mas, e a mesma coisa que eles fazem. Eles não falam na pátria. Eles falam agora, na época da eleição, mas tudo é referente ao partido. E eles são doentes pelo partido. E mais doentes ainda porque eles têm políticos de estimação, né? Tiveram que tirar da jaula da onde não deveria ter saído. Ou seja, está tudo mais do que manipulado lá em cima. Eles conseguiram montar todo o esquema deles, aonde de uma maneira ou de outra eles vão escapando. E agora fica ainda mais importante essa eleição. Já volto no 7 de setembro, mas é que como a gente tocou nesse assunto do Supremo, podem ser indicados 2 ou até 3 juízes para o Supremo. Nesse próximo mandato do próximo presidente, seja ele qual for. Então é uma coisa que tem que se pensar bastante. Porque com o aparelhamento que existe lá, se eles colocarem de novo mais 2, nós vamos continuar do jeito que está. Na ditadura da toga, o seu Pacheco é um bunda mole porque ele deve até as calças, tem processos a dar com pau lá dentro do Supremo, e daí ele tem que ficar quietinho. A mesma coisa acontece com aquela víbora do Renan Calheiros, né? Esse imbecil que se acha médico, ele acha que conhece das coisas, enfim. É outro vagabundo, é o recordista de processos dentro do Supremo, e que todos os juízes sentam em cima. Afinal de contas, ele lambe as botas dos togados. Né? O seu fala fina, que vai como uma gazela saltitante, toda hora atravessando ali a esplanada do ministério para poder ir lá no puxadinho advocatício do partido dele. Passa por cima da PGR, que o Alexandre de Moraes também mandou a PGR a merda. A PGR recomenda uma coisa, o Alexandre de Moraes faz de conta que não escuta. E cadê o Senado? Cadê o Congresso? São eles. É o Congresso que tem poder sobre o Supremo. Como é que um juiz do Supremo ignora tantas ordens e muda completamente o rito da coisa a bel prazer? Estão legislando já faz tempo. Enfim, tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Mas isso tudo é democrático para eles. Para eles. Quando a população se manifesta contra eles, isso daí não, é ditadura, o golpe. É só isso. O golpe quem está dando são eles. Aliás, já deram. Já deram o golpe. E o que acontece? No 7 de setembro, a esplanada do Ministério ficou lotada de pessoas, que segundo a USP foram mais ou menos 65 mil pessoas. Eu acho que a conta está um pouquinho errada. Na Paulista disseram que tinha 35 mil pessoas, eu acho que está um pouquinho errado também. Uma universidade como a USP se vender desse jeito, a números tão ridículos, absurdos, você vê que a gente não tem mais em quem confiar.
Não se pode confiar em nada, porque os dados estatísticos são todos errados, as pesquisas então são mais do que manipuladas. E a propósito, hoje já saiu outra pesquisa. O Lula está com 44%, o Bolsonaro já está com 36%, 37%. Ele está se aproximando cada vez mais. Novidade isso? Nenhuma. Porque eles vão ter que, mesmo que a eleição esteja manipulada, que tudo indica que, não dá para afirmar, mas tudo indica que ela está manipulada, eles não vão poder chegar no dia da eleição dizendo que o Lula tem 50% e o Bolsonaro tem 20% ou 30%. Porque a rua não mostra isso. O Lula foi fazer comício lá na terra dele, em Pernambuco, foi fazer comício no Nordeste, que é o reduto dele, não dava meia dúzia de gato pingado. Fizeram agora, ele fez um encontro lá com os evangélicos que... estava cheio, dentro de um ginásio, que cabe o quê? 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. É capaz de eles colocarem que tinha pelo menos 120 mil pessoas ali dentro, mas era dentro de um ginásio, de uma igreja, sei lá o quê. E eles usam sempre a mesma foto, eles anunciam o evento do Lula e é sempre a mesma foto que eles colocam. É uma montagem dele com o braço erguido e um mar de gente vermelha, que aquilo lá, só se for da outra eleição, porque nessa eleição nunca aconteceu. E aí a imprensa vem dizer que tinha um monte de... era a grama amarela que tinha, não era as camisas, não era o povo que estavam lá, né? Bom, e... daí, enquanto com a faixa presidencial o Bolsonaro se comportou como presidente da República, não concordo com ele colocar o velho da van, por mais que seja patrocinador, apoiador, seja lá o que for, o velho da van não pode estar no mesmo palanque do presidente da República numa data oficial. Não pode. O cara não pode pegar o microfone para ficar falando merda do lado do presidente da República. Não pode. Mas existe uma diferença. Depois acusaram o Bolsonaro de fazer comício, aproveitando a estrutura, mostraram que ele saiu do palanque, foi para um caminhão de som que não foi pago com dinheiro público, ele retira a faixa, ali ele deixa de ser o presidente da República para ser o candidato Jair Bolsonaro. E fez o discurso em Brasília, um discurso que todo mundo queria que fosse daqueles de rachar rachar mesmo a cabeça de todo mundo, né? Era para rachar os cocos. E ele não fez. Ele só falou: hoje o povo sabe o que é o executivo, o legislativo e o que é o STF. E é mentira o que ele falou. Aí a imprensa disse que ele ameaçou o STF de novo. Aonde? Porque ele disse que o povo sabe o que é o STF? Cada vez que eles dão uma declaração, eles vão assumindo cada vez mais a culpa dessa porcaria toda que eles estão fazendo. E depois ele foi para o Rio de Janeiro, aí já como candidato, né? Não como presidente, mas como um candidato. E também foi muito legal no Rio de Janeiro, a manifestação foi bem legal, os navios ali. Eles estavam dizendo que ia ter o golpe, porque a Marinha ia participar com os navios na orla do Rio de Janeiro. Cara, o Brasil tem 8 mil quilômetros de litoral. Ou seja, inventaram uma narrativa que caiu por água abaixo e eles entraram em desespero. Entraram em desespero porque tudo aquilo que eles queriam que acontecesse, que o povo não fosse pra rua, que o Bolsonaro soltasse a língua, que não aconteceu e eles ficaram perdidos, eles não sabem o que fazer. A primeira coisa que o Gazela Saltitante fez foi correr lá no Supremo. Ele precisa impugnar a candidatura dele. Porque eles sabem, eles têm consciência que mesmo manipulando do jeito que está sendo manipulado essa eleição, nas atitudes, dificilmente no voto, se eles deixarem as urnas mais ou menos, hein, normais, já sabem que vão perder. Porque o líder da pesquisa... Vamos lá para a coerência da coisa. Eu sou líder da pesquisa, eu tenho 47%, segundo as empresas aí de pesquisa, tal, não sei o quê, os institutos de pesquisa. Meu adversário tem 35%, eu preciso de 2% para ganhar no primeiro turno. Você acha que é mesmo que eu vou me preocupar com essa porcaria?
Enquanto ele está fazendo o comício lá do 7 de setembro, lá em Brasília, tal, não sei o que, eu vou fazer o meu. Se eu tenho 50%, o meu tem que estar maior do que o dele. Nunca esteve. Os caras não conseguem juntar mais do que 5 mil pessoas, aí vai pra imprensa, tem 80 mil. Aí você vai ver no Photoshop, aquelas montagens muito mal feitas, que não é Photoshop, porque eu trabalho com Photoshop. E qualquer Zé Ruela que saiba clicar no Photoshop não comete os erros que eles cometem. Aquilo lá é aquelas montagens muito mal feitas de celular em programas que não são feitos para isso, para tratamento de imagem. E aí eles colocaram lá na esplanada dos ministérios, eles quiseram dizer que aquele mar de gente também era falso, que foi montagem. Circularam três pontos. Daquele mar de gente conseguiram circular só 3 pontos. E aí você amplia bem, você vai buscar e você vê que são pontos totalmente diferentes. Nem para isso os caras têm competência. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, manipuladores. Se vocês querem manipular, é fácil. Pegar foto, façam vocês o Photoshop de vocês, e aí solta na imprensa, porque é isso que vocês fazem o tempo todo, só mentem. Aí solta na imprensa dizendo que teve Photoshop ali, daí vai confrontar uma com outra e tal. A mentira de vocês sempre cai por terra. Como caiu mais uma vez. Agora querem que ele seja punido com tempo na televisão e tudo mais, porque ele fez propaganda política durante o discurso dele no 7 de setembro, né, do Bolsonaro. E aí já resgataram o áudio da dona Dilma no 7 de setembro, antes da reeleição dela, no palanque, dizendo que ela ia trazer no dia seguinte a maior redução até então da taxa de energia elétrica, que ia cair 16 e poucos %. Então isso tudo vai por água abaixo, não tem como. O Lula, quando a Dilma saiu candidata a presidente, o Lula no 7 de setembro apresentou a Dilma também. E por aí vai. Ou seja, as falcatruas da esquerda estão caindo por terra a cada dia. E eles insistem e acaba indo tudo por água abaixo. Então, o 7 de setembro foi simplesmente maravilhoso, impecável. As pessoas deixaram os locais que eles ocuparam extremamente limpos. A esplanada dos ministérios ficou sem sujeira. Copacabana a mesma coisa. Paulista a mesma coisa. Não teve quebra-quebra em Copacabana. Não teve quebra-quebra na Paulista. Foi todo mundo embora. Não quebraram trens do metrô. E é esse o movimento antidemocrático do ódio que eles falam. E aí, no dia, se não me engano, dia 8, né, o Lula foi fazer um comício, sei lá onde aí, mas ele fez o comício para sempre meia dúzia de pessoas, aquelas 5 mil, 6 mil pessoas, se tanto, e teve um quebra-pau do cacete lá. Mas aí a imprensa não mostra, né? Não, Lulinha, paz e amor. Eles não conseguem tirar uma foto aérea de nenhum comício do Lula. Eles não conseguem. Quando teve aquela palhaçada no Vale do Anhangabaú, que a dona Daniela Mercury falou que foi cantar de coração pro Lula, poderia ter ido mesmo, mas não dizer que foi cantar de coração recebendo 100 mil reais da Prefeitura de São Paulo. Enfim, o que ficou claro nesse 7 de setembro é que um caminho está traçado e o povo está apostando nesse caminho. O outro caminho está perdido, é a falência, a morte política desses caras, mas com um risco muito grande, porque tem um togado com a caneta na mão. E todas essas proibições e tudo isso que vem acontecendo, o Fux, o Moraes, o outro lá que soltou o Lula, até esqueci o nome daquele velho dos infernos, o Boca Mole, o Boca de Sapo. Cada um faz o que bem entende. A Carmen Lúcia, a vampira,
A vampira falando que, ai, nós temos que tomar cuidado porque são nascedouros da direita extremista no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que nós temos que tomar cuidado porque já vimos o que aconteceu. O que aconteceu, dona Carmen Lúcia? Conta pra nós, porque nós somos todos burros. O que a gente sabe que aconteceu com a extrema-direita, mas uma extrema-direita intimamente ligada ao comunismo. A diferença entre eles só é que o nazismo e o fascismo, eles eram capitalistas, mas que as fábricas não passavam para o Estado, mas os donos só produziam aquilo que o governo queria que produzissem. Ou seja, basicamente a mesma coisa. A diferença é que o dono da empresa ainda ficava com uma migalha lá. No comunismo, o governo toma todas as empresas e dane-se o dono da bagaça. Fora isso, o que aconteceu no mundo? Foram os capitalistas, foi essa direita que conseguiu impedir que o nazismo se proliferasse e tomasse conta do mundo. E agora, basta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Colocaram o esquerdiopata lá também, outro imbecil. Veja o que aconteceu com eles. Aonde a esquerda toma conta, esse progressismo, né? Eles estão destruindo os países. A Inglaterra acabou de eleger a primeira-ministra, infelizmente teve a morte da rainha, mas acabou de eleger a primeira-ministra conservadora. O mundo está se voltando para o conservadorismo de novo. Por quê? Porque é muito simples. Ninguém quer que haja massacre de ninguém, mas no conservadorismo você tem o valor à família. Todo ser humano tem pai e mãe, não é o Deus dará, não é filho de chocadeira, como a esquerda quer. As crianças são respeitadas como crianças. Aliás, eu vi uma postagem no Twitter, um imbecil da esquerda falando que numa charge, uma vozinha com um netinho, né? Seria o netinho, e a camiseta dela. Cadê a infância? Vamos tirar a inocência da nossa infância, tal, não sei o quê. Algo nesse sentido. E aí colocou isso por causa do imbrochável do Bolsonaro, que é outro imbecil, que precisa de freio na língua, não tem jeito. Mas aí eu fui lá e respondi para ele: vocês estão preocupados mesmo com as nossas crianças? Então o imbrochável vai tirar a inocência das crianças. Agora uma menina de 5 anos tocando o órgão sexual de um cavalo, de um velho de 40 anos que devia ter morrido naquela hora. Tocando o órgão sexual do cara, aí para vocês é arte. E como sempre a gente não tem resposta, né? Eles vêm, e pra gente fechar o vídeo, pro vídeo não ficar mais longo do que já está, é assim: a esquerda vem dizer que eles roubaram, se apropriaram da bandeira do Brasil, do hino e da data. A esquerda nunca valorizou o 7 de setembro, o negócio deles é 1º de maio. A esquerda, inclusive depois deles reclamarem que nós tomamos a bandeira, eu digo nós porque eu obviamente sou conservador, mas depois que disseram que nós tomamos a bandeira, no dia seguinte teve o discurso do Lula. Não tinha uma bandeira do Brasil ali. Eles não são brasileiros? Não são. Eles são petistas. Eles são comunistas. Comunista não tem pátria. Comunista tem partido. É assim em qualquer lugar do mundo. Eles vivem pro partido e nunca pela pátria. Não tinha uma bandeira do Brasil. E nas convenções que eles fazem, qual é o hino que eles cantam mesmo? É o hino nacional? Não, é Internacional Socialista. Então vão viver o mundo deles, porra. Porque os artistas que ficam indignados escrevendo aí no Twitter e
nas redes sociais que a bandeira. A bandeira tá ali, ó. Não teve aquela vagabunda que pisou e sambou em cima da bandeira do Brasil? A esquerda tão patriota, com as vagabundas peladas no meio da rua colocando fogo na bandeira do Brasil? Conservador não faz isso. Patriota não faz isso. Patriota não faz isso. Você pode ser de direita, de centro, de esquerda. Se você for patriota, você jamais vai colocar fogo na bandeira do teu país. Jamais você vai pisotear a bandeira do país. E é isso que a esquerda faz. Por isso que eu digo, eles não são patriotas e nunca foram. Eles são comunistas. Eles vivem pro partido. Só isso. A ponto de uma jornalista da CNN, que é uma rede internacional, a maior rede, ou uma das maiores redes internacionais de jornalismo do mundo, aquela jumenta vem dizer que na bandeira do Brasil está escrito independência ou morte, não que independência é morte. Essa é a cultura que a esquerda brasileira tem. O Ordem e Progresso eles jogaram fora há muito tempo. Agora pergunta para ela como é que é a letra da Internacional Socialista, se ela não sabe. Pergunta o porquê que se usa foice e martelo no comunismo. Vê se ela não sabe. Agora a bandeira do Brasil tem independência ou morte. E depois desse absurdo daí tiveram que ir lá. Não, foi um erro. Como sempre. Como sempre foi um erro. Né? Acusaram o Bolsonaro de novo de machismo, tal, não sei o que, papapá. Aquela velha ladainha da esquerda. E o nosso ilustre ex-presidiário acabou de criar mais um prato da culinária brasileira, né? Vai ser exportado, que é a Cuscuz Clan. Então, Cuscuz Clan, não sei se é salgado, não sei se vai sardinha, eu não vi o tempero ainda, como é que é, mas segundo ele, você que vestiu verde e amarelo, que na sua cidade foi participar da comemoração do 7 de setembro, ele te chamou de racista, porque ele falou que não tinha preto em nenhum lugar, de homofóbico, porque não tinha gay. E o que mais que ele falou? Não tinha preto, não tinha gay. Ele falou mais algum absurdo qualquer lá. Agora me fugiu, mas ele falou que 3 coisas não tinha. E aí, depois do imbrochável, o Bolsonaro tem muito mais sorte do que juízo. Depois do imbrochável do Bolsonaro, vem essa besta humana. Eu tava esquecendo o principal, pô. Não tinha preto, não tinha gay, não tinha trabalhador. Todo mundo que foi lá, pra ele, é vagabundo. Aliás, o Lula pensa que todo mundo é que nem ele, que prendeu lá o dedinho de propósito aos 19 anos para se aposentar e ser sustentado pelo partido. Então não tinha nenhum trabalhador ali. E aí o pessoal nas redes sociais, todo mundo que participou, os pretos, os gays. Bom, os trabalhadores não precisam nem falar, né, meu? Não precisa nem falar. Vagabundo é vermelho. Então, todo mundo postando nas redes sociais. É esse o cara que fala que ele quer ser o presidente do Brasil porque ele vive de amor. O Brasil precisa de amor. O Brasil precisa de amor, ele chamando a população inteira de vagabundos. Porque ninguém é trabalhador. Aí depois ele foi consertar, né, mais uma vez, porque segundo a imprensa, como a nossa imprensa é muito idônea, foi mais uma gafe. Como foi de bater na mulher. Por falar em bater em mulher, vocês viram o vídeo daquele cavalo de 2 metros de altura em Londres, dando a cotovelada na boca da mulher, porque o cara é petista, e ela foi lá com a bandeira do Brasil tirar uma onda com o cara, tava todo mundo comemorando em paz. Cadê a imprensa para falar desse vagabundo?
E o pior, né? Se o cara apanha lá, iam dizer que era racismo, porque o cara era preto. Mas a mulher também é descendente de preto ali, é mulata. O covarde com 2 metros de altura dá uma cotovelada, a mulher tem 1,5 m. E ela não foi pra agredir de jeito nenhum. E aí, quando o cara que tá filmando disse pra ele que ele ia ficar famoso no Brasil inteiro, pelo menos porque estava sendo filmado, ele saiu rindo e rebolando. Não é pra pegar um pedaço de pau e dar na orelha desse cara. Vagabundo covarde. Esse é o paz e amor da esquerda. Então é isso. O canal não é para fazer campanha. E eu não faço campanha no canal. Apesar de ser conservador, eu vejo muitos erros dentro do Bolsonaro, da linha do Bolsonaro. E fico indignado com as coisas que acontecem do outro lado, sabe por quê? Porque do Bolsonaro, ou da direita, qualquer coisinha assim, eles fazem um tsunami. E o tsunami que vem da esquerda, para eles, é uma gota d'água. Então é isso que me deixa indignado. Temos que pensar muito bem. Primeiro, em quem será o presidente. Segundo lugar, como montar o Congresso para que a gente não fique na mão de vagabundos como Pacheco e Renan Calheiros, que devem até a alma para o diabo do Supremo. Então eles não fazem nada contra os ministros. E teremos mais 2 ministros ou 3 no próximo mandato, onde nós podemos começar a equilibrar um pouco mais as coisas, porque o Supremo tá uma vergonha. É isso, gente. Se tiver não, obviamente que as nossas opiniões são divergentes, vocês vão concordar comigo em alguma coisa ou em uma coisa ou outra. Mas naquilo que concordar ou naquilo que discordar, deixa aí no comentário, vamos fazer. Porque eu também quero enxergar o outro lado. Às vezes tem coisas que para mim passam desapercebidas. E é muito legal ter a contrapartida ou ponto de vista diferente. Seja você de esquerda, de direita, apesar que eu duvido muito que alguém de esquerda queira acompanhar o canal, mas se você é de esquerda e quer acompanhar o canal, seja muito bem-vindo e deixa aí os teus comentários. E aí, pra gente finalizar, agradecer mais uma vez o YouTube pela atitude democrática que a plataforma teve. Fiquem com Deus, até a próxima.